Bem-vindos ao canal Bíblia em um ano. Aqui nós lemos a Bíblia juntos todos os dias. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento. Zacarias capítulo 1. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso diga ao povo que assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim e eu me voltarei para vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deixem os seus caminhos e as suas más obras. Eles, porém, não me ouviram nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso eles vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos, que ordenei aos profetas, os meus servos, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e as nossas práticas mereciam, conforme prometeu. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Eis que apareceu na minha frente um homem montado em um cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas em um desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: quem são estes, meu senhor? O anjo que falava comigo respondeu: eu mostrarei a você quem são. O homem que estava entre as murtas explicou: são aqueles que o Senhor enviou para percorrer toda a terra. Eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorremos a terra e encontramos o mundo inteiro tranquilo e em paz. Então o anjo do Senhor respondeu: Senhor dos Exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse: proclame. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras. Porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas agravaram o mal. Por isso, assim diz o Senhor: estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A linha de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Proclame ainda: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? Ele me respondeu: estes chifres são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois, o Senhor mostrou-me 4 artesãos. Eu perguntei: o que eles vêm fazer? Ele respondeu: estes chifres são os poderes que dispersaram Judá a ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e derrubar os poderes das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Zacarias, capítulo 2. Olhei em seguida e vi um homem com uma corda de medir na mão. Perguntei-lhe: aonde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. Então, o anjo que falava comigo retirou-se, e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse:
Corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos quatro ventos do céu, declara o Senhor. Atenção, ó Sião, escapem vocês que vivem na filha da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo aquele que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Cante e alegre-se, ó filha de Sião, porque estou chegando e habitarei em seu meio, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão o meu povo. Então habitarei no seu meio, e você saberá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá como sua propriedade na Terra Santa e escolherá de novo Jerusalém. Aquiete-se toda a humanidade diante do Senhor, porque Ele se levantou de sua santa habitação. Zacarias, capítulo 3. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e o vestirei com trajes nobres. Então eu disse: Coloquem um turbante limpo na cabeça dele. Colocaram o turbante limpo nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, governará a minha casa, e também estará encarregado dos meus átrios, e eu darei a você um lugar entre estes que estão aqui. Ouça bem, Josué, sumo sacerdote, e os seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra em um único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Zacarias, capítulo 4. Então o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas com 7 tubos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que significa isso, meu senhor? E o anjo me respondeu: Você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande montanha? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de: Graciosa, graciosa ela é. Então a palavra do Senhor veio a mim. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo. As mãos dele também o terminarão. Assim, saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas? Eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel.
Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. A seguir, perguntei ao anjo: o que significam estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Também perguntei: o que significam estes 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele me disse: você não sabe o que eles significam? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Novo Testamento, Apocalipse capítulo 18. Depois disso, vi outro anjo descendo dos céus. Este tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e guarida de todo espírito imundo, de toda ave impura e de toda fera impura, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os negociantes da terra se enriqueceram por meio do poder da sensualidade dela. Então, ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, meu povo, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou das suas injustiças. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam que ela sofra tanto tormento e tanta aflição, como a glória e a sensualidade a que ela se entregou. No seu coração, ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei aflição. Por isso, em um só dia, as pragas dela a alcançarão: morte, tristeza e fome. Será consumida pelo fogo, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram de sua sensualidade, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a mercadoria deles: cargas de ouro, de prata, de pedras preciosas e de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de tecido escarlate, todo tipo de madeira aromática e peças de marfim, de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e até seres humanos vendidos como escravos. Eles dirão: foram-se as frutas do desejo da sua alma. Foram-se também todas as suas riquezas e todo o seu esplendor. Nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas, que se enriqueceram à custa dela, ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, ai! A grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de cor púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que cidade é como esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: ai, ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. Celebrem pelo que aconteceu com ela, ó céus! Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas! Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada.
Nunca mais se ouvirá em você o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará em você artesão algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em você o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará em você a luz da lâmpada. Nunca mais se ouvirá em você a voz do noivo e da noiva. Os seus mercadores eram os grandes da terra. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Chegamos ao fim de mais uma leitura. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.